Olá turma, hoje vamos tratar da aula número 12 de História do Brasil, que fala do processo de independência, as condições que determinaram que o Brasil como colônia se tornasse independente de Portugal. A independência do Brasil ocorreu no ano de 1822, o rompimento da colônia em relação à coroa portuguesa. Os fatos, fatos ligados, chegada da família real, que a gente já viu em aula anterior, quando a família real chega no ano de 1808 aqui na colônia, no Brasil, vai instituir aqui uma série de medidas que vai determinar uma ampla autonomia para a própria colônia. O fato é que quando a família real volta para Portugal, o Brasil já tem uma autonomia necessária para tornar-se independente. Outro ponto, que já vimos também no anterior, é a elevação da colônia à categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarves, que vai no ano de 1815. Outro ponto importante. E a Revolução Pernambucana, no ano de 1817, basicamente vai dar os ares finais para o processo de independência. E por último, essa é vinculada à própria família real, a Revolução do Porto, em 1820. O fato é que quando ocorre a Revolução do Porto, em 1820 em Portugal, há o clamor para que a família real volte, no caso Dom João VI volte para Portugal. E com essa volta ele vai deixar seu filho aqui, o Dom Pedro I, desde de infância já morando na colônia, e ele já na idade adulta vai continuar aqui a administração. E vai haver tentativa, no caso, por parte da própria coroa portuguesa de recolonizar o Brasil. Bom, vai ficar num contexto aqui de período colonial uma rivalidade entre o Partido Brasileiro e versus o Partido Português. Embora não houvesse, não era um país independente, não pudesse haver um partido de fato aqui, vamos ter nesse período colonial esse conflito, desses dois partidos, dessas duas linhas de pensamento, a brasileira, que já defendia uma independência, e da portuguesa, que queria que o Brasil continuasse como colônia de Portugal. Bem, quando ocorre a chegada de Dom João VI a Portugal, ele vai instituir a política das cortes, medidas para recolonizar o Brasil, para tentar transformar o Brasil novamente em colônia portuguesa. Bem, a chamada, ele chama Dom Pedro I a voltar para Portugal, porém no dia 9 de janeiro, um ponto importante de 1822, fica estabelecido o dia do fico, é quando ele declara a célebre frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então o dia do fico, um dia importante aí no ponto de vista do processo de independência do Brasil. Outro ponto, a portaria do Cúmplice, em maio de 1822. Na verdade, Portugal, a coroa portuguesa vai emitir uma série de medidas que deveriam ser cumpridas para a colônia. Porém, com essa portaria do Cúmplice, o Dom Pedro analisaria cada uma delas antes de efetivar de fato a ordem da coroa, ou seja, teria tudo passar pelas mãos de Dom Pedro. E por último, o rompimento, quando chega no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I vai romper de fato com Portugal, lógico, com o apoio de uma elite brasileira, principalmente pelo próprio patriarca, Dom José Bonifácio de Andrade Silva, ocorre o rompimento e a independência do país, ocorre o chamado Grito do Ipiranga. Está aqui, Dom Pedro I, a foto de Dom Pedro I, fica o segundo momento aqui, patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência. Realizado pela elite brasileira, por isso não se contempla, por exemplo, no processo de independência, a abolição da escravatura, uma elite aí composta de comerciantes e grandes fazendeiros. E movimentos contrários, vão aparecer movimentos contrários ao grito da independência, ao grito do Ipiranga. No caso, a gente pode elencar aí tropas que se mantinham fiéis a Portugal e não aceitavam a autoridade de Dom Pedro I. Com isso, finalizamos a aula que trata sobre o processo de independência do Brasil e da ruptura com relação à coroa portuguesa.